Teste, 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 som, som, som. Que a paz de Cristo esteja convosco. Hoje nós iremos falar um pouco aqui sobre a Palavra de Deus em um formato bem diferenciado. Como vocês sabem, nós temos a nossa página lá no Instagram do Eis-me Aqui, Envia-me. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês um link para quem quiser seguir. Lá nós colocamos os estudos bíblicos e também nós temos o próprio Facebook, uma página onde nós compartilhamos os estudos. Nós começamos assim, nós falamos um pouco de um panorama bíblico, algo bem básico, bem resumido, e agora nós vamos partir para um modo diferenciado, que nós vamos falar sobre vários assuntos relacionados à Palavra de Deus. Há alguns meses eu não postava sobre estudos bíblicos, porque, como vocês sabem, a Manuzinha ficou internada por 4 meses lá no Hospital Porto Dias. Em seguida, ela saiu do hospital e depois de aproximadamente um mês ficou novamente internada. Em ambas as passagens ela esteve na UTI. Inclusive eu agradeço as orações de todos. Deus ele fez um grande milagre na vida dela e eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele há de fazer. Em breve eu terei uma oportunidade para dar esse testemunho, falar detalhes sobre o que Deus fez e o que Deus ele vai fazer ainda, porque eu creio no poder de Deus. Eu creio que tudo que nós passamos, tudo existe um propósito de Deus. E hoje, o que acontece? Eu vou usar aqui com vocês a Bíblia NVI, e eu vou mostrar aqui para vocês essa Bíblia aqui, para vocês poderem acompanhar o estudo, certo? Hoje nós vamos falar aqui sobre o primeiro milagre de Jesus. Então nós vamos abrir a palavra de Deus ali no livro de João, no capítulo 2, e nós vamos falar aqui sobre o assunto. Então nós vamos acompanhar a leitura, acompanhar o estudo bíblico. Ele diz assim: o tema é Jesus transforma água em vinho. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação de cerimonial, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o que eu vou pedir aqui para você que está acompanhando este estudo bíblico
Mantenha aqui a Bíblia aberta em João no capítulo 2, porque é de suma importância nós analisarmos aqui versículo por versículo, certo? Eu vou manter aqui a minha Bíblia aberta e nós vamos agora fazer uma análise aqui da palavra de Deus. Primeiro fator que nós temos a observar, este foi o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre público. Então, observe algo muito interessante. O primeiro milagre público de Jesus foi numa festa de casamento. Então, nós já podemos aqui observar o seguinte aspecto. Nós temos um casamento ali de um homem e uma mulher e temos Cristo. Então, nós já podemos ter uma primeira conclusão. Para que um casamento ele possa ser bem sucedido segundo a palavra de Deus, precisa ter uma relação entre o homem e a mulher e Cristo. No caso, é necessário estar segundo os ensinamentos bíblicos do homem cumprir ali as suas obrigações com a sua esposa, assim como a mulher, a questão do respeito. Isso daí nós vamos fazer uma análise com bastante cautela. É um assunto bastante expansivo, certo? Então nós vamos agora fazer uma análise ali no livro de Efésios, para a gente poder relacionar o que a Bíblia fala sobre família. Então você pode pegar a sua Bíblia ali no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 30 até o 32. Então você pode pegar a sua Bíblia, certo? Vamos fazer aqui a leitura. Efésios capítulo 5, do versículo 30 ao 32. Diz assim: pois somos membros do seu corpo, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher. Aqui nós já temos um aspecto, que o marido, o esposo, ele tem a obrigação de amar a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. A família, ela é a mais fundamental das relações humanas, certo? Então, nós vamos voltar aqui para o nosso livro de João, para que nós possamos analisar aqui o tema com mais calma, certo? Então você mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Para quem estudou aqui sobre recursos humanos, sabe que um dos objetivos dos recursos humanos é o relacionamento e a harmonia entre os seres humanos, certo? Então nós vamos falar aqui sobre igreja, certo? Primeiramente, a igreja somos nós. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Primeiro fator para que nós venhamos analisar. Hoje nós temos muitas famílias destruídas. Isso é fato. Mas por quê? Porque são famílias atormentadas pela falta de Cristo. Nós podemos analisar aqui nesse período de pandemia. Nós estamos vivendo um período de pandemia, um período de restrição. Agora nós já estamos vivendo em um período mais calmo, mas eu posso fazer uma relação sobre esse período da pandemia. Em vários países nós temos estudos onde o índice de divórcio no período de pandemia ele aumentou. Foi uma situação muito assustadora. Por quê? Porque eram famílias, eu posso dizer isso, que não estavam ali conforme a palavra de Deus. O que foi que nós mencionamos? Que
temos um casamento entre o homem e a mulher e temos Cristo, certo? Porque nós vamos seguir os princípios da palavra de Deus. E muitas famílias elas são destruídas porque elas não têm esses princípios de acordo com a palavra de Deus. Eu vou mostrar uma situação aqui para vocês. Ser da igreja não é parâmetro para dizer que a pessoa ela é cristã, certo? Porque muitas pessoas elas estão dentro de uma igreja, dentro de um templo religioso, porém essas pessoas elas não têm o testemunho da palavra de Deus. Se você está ouvindo o miado de um gato, é porque eu tenho uma gata e ela está aqui. Então, vamos continuar falando sobre igreja. Muitas vezes a pessoa, vamos relacionar aqui o marido, a esposa e vamos falar aqui sobre os filhos, tá? Muitas vezes o marido, ele é de dentro da igreja, está dentro da igreja, porém, ele bate na esposa. E muitas vezes, esse fato ocorre dentro de casa. Quando chega dentro da igreja, ou próximo das pessoas, o que acontece? Eu vou dizer assim, ele faz um oba-oba, um faz de conta, como se nada tivesse acontecendo, certo? E muitas vezes a esposa, ela também trata o esposo com a falta de respeito. Então aqui são dois fatores que não estão firmados ali segundo a palavra de Deus. E muitas vezes as crianças não obedecem os pais. Então aqui eu tenho uma situação. Claro, se o marido bate na esposa e você sabe de algo, primeira situação, vamos denunciar. Existem leis que amparam para isso. Então isso não se trata de caráter cristão. Nunca. Nem todos que falam que estão em Cristo, estão em Cristo. A boa árvore é conhecida pelos frutos, e um desses frutos é o nosso testemunho. Então nós precisamos dar o testemunho de Cristo, que Cristo ele transforma, que Cristo transformou as nossas vidas. Se não existe esse testemunho, não existe Cristo ali, existe uma enganação, certo? O homem e a mulher têm o seu papel fundamental segundo a Bíblia, porém muitos fogem do papel dado por Deus. Olha só uma situação, muitos têm uma frase muito conhecida, muito famosa, que é assim, lar docilar. E para muitas pessoas essa frase ela não passa de uma ilusão. Tem até uma piada que eu já ouvi falar, que é que uma criança fala assim: mãe, é melhor a gente morar dentro da igreja, porque lá dentro da igreja o meu pai é amoroso, meu pai não bate na senhora, que nos trata bem. Então, essa, entre aspas, essa piada que eu acabei de mencionar, ela retrata muito quando Cristo ele não está ali no relacionamento. E Cristo ele precisa estar no relacionamento, no seu relacionamento. Então, se você tem um relacionamento onde Cristo ele não está, você precisa pedir para que Cristo ele possa habitar, certo? No seu relacionamento. Assim você vai seguir a palavra de Deus e eu creio, sabe, que nós vamos evitar o que? Primeiramente, nós vamos ter Cristo, que é o principal, e a razão da nossa vida é Cristo. Mas nós podemos evitar tragédias, porque nós não iremos dar brechas para o inimigo se nós colocarmos de fato Cristo no centro. Cristo precisa estar no centro da nossa vida, do nosso casamento, do nosso trabalho. Cristo precisa estar em tudo. Então, eu pedi aqui para vocês manterem a Bíblia aberta, certo? Nós vamos continuar aqui. Então, o primeiro milagre aqui de Jesus foi um casamento. Algo que precisa ser mencionado, um casamento judaico, ele tem uma tradição, ele demora
cerca de 7 dias. Então, precisa ter muita comida. Imagina uma situação, você vai em um casamento e acaba a comida. Aqueles noivos, eles iriam passar vergonha. Se você vai muitas vezes em um aniversário, acontece uma situação dessa, isso significa vergonha para os donos daquela festa ou para o casamento. Então, vamos observar aqui no versículo 1 e o versículo 2. No versículo 1 que diz: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Então vamos aqui fazer uma observação. Personagens. O primeiro personagem que nós podemos observar é Maria, mãe de Jesus. Aí o versículo 2: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Então, você pode observar que Jesus ele é convidado e seus discípulos também são convidados. Muito provavelmente, os noivos, eles sabiam que Jesus ele tinha os discípulos e eles não iriam fazer uma desfeita. Eles convidaram Jesus e convidaram também os discípulos, certo? Então vamos prosseguir aqui na palavra de Deus, lembrando que onde Cristo habita existe o quê? Transformação. Então foi isso que aconteceu neste casamento. Hoje nós somos discípulos de Cristo, certo? Então, onde nós estamos, Cristo ele está. Por quê? A palavra de Deus fala que Deus ele deixou um consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita em nós. Porém, nós precisamos o quê? Seguir a vontade de Deus, cumprir o que Deus ele nos ensina, porque assim as pessoas vão ver Cristo em nossas vidas. Vamos observar aqui o versículo 3. O versículo 3, muito interessante, que diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eis que não tem mais vinho. Então aqui a gente pode observar alguns aspectos na vida de Maria. Maria, ela observa que o vinho acaba e ela toma uma atitude. Qual foi a atitude? Ela foi até Jesus. Mas para ela ir até Jesus, ela precisou o quê? De coragem, de ousadia, de compaixão. Ela precisou de fé e solidariedade. Por quê? Você já imaginou, você está em um casamento e acaba a bebida, acaba a comida, o que você faria? Seja sincero. A maioria das pessoas, o que elas fariam? Elas iriam provavelmente cumprimentar, se fosse um casamento noivo, e iriam embora discretamente. E nós podemos observar uma situação aqui. Nós observamos o problema. Então, qual é a sua atitude em meio a um problema? Você vai se retirar ou você vai tomar uma atitude, assim como fez Maria? Maria tomou uma atitude de levar o caso até Jesus para que Jesus viesse a fazer o milagre, a transformação nesse casamento. Então nós podemos observar uma situação. Nós temos os noivos. Então as pessoas falsas, o que elas iriam fazer? Elas iriam até os noivos, iriam elogiar o casamento, mesmo sabendo que tinha acabado o vinho, e essas pessoas iriam se retirar. Então, depois o que iria ocorrer? Aquela famosa fofoca. Ah, eu fui no casamento da pessoa, porém acabou o vinho. Ou temos o outro aspecto, que é a verdade. Maria, ela observou o problema e ela foi até Jesus e falou que o vinho acabou. Temos uma situação bastante interessante, porque assim, Maria poderia ter ido até os noivos
E Maria poderia ter levado o problema aos noivos. Mas muito provavelmente Maria pensou, o que os noivos eles poderiam fazer numa situação dessa? Em um fato inesperado. Porém, ela sabia que Jesus estava ali. Que Jesus ele poderia fazer o milagre. Agora, um aspecto muito legal, muito interessante, está aqui no versículo 4. Diz assim, respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então a gente pode observar aqui algo que Jesus fala. A minha hora ainda não chegou. Maria, ela observou, a hora não é agora. Mas ela observou que aquela hora iria chegar. E de fato, aquela hora chegou. O que é que a Maria entende? Ela entende sobre o tempo de Deus. Muitas vezes nós almejamos uma bênção, nós almejamos algo, mas nós queremos de imediato. Mas existe o quê? O tempo de Deus. E Maria observou esse aspecto. Maria entendeu quando Jesus falou ainda não. Porém, temos uma situação. Se Jesus falou ainda não, Maria observa. O tempo vai chegar. Então Maria ela fica atenta e ela percebe que o tempo chega. Ela vai associar no momento do sim. E a gente vai observar isso aqui no próximo versículo, que é o versículo 5. A sua mãe disse aos serviçais, no momento que ela percebe que é chegada a hora, ela diz assim: façam tudo o que ele lhes mandar. Aqui está a chave da bênção, aqui está a chave da vitória. Como é que eu posso relacionar esse fato para os nossos dias, para os dias de hoje, para os dias atuais? Eu vou relacionar com a palavra sonho. Todo mundo tem um sonho, isso é fato. Existem pessoas que têm o sonho de fazer uma faculdade, de estudar. Existem pessoas que têm o sonho de fazer uma viagem, porém agora, neste momento, não é o momento apropriado devido à pandemia, certo? Existem pessoas que têm o sonho de ter um carro. Existem pessoas que têm o sonho de um milagre. Um milagre pode estar relacionado a diversas e inúmeras situações. Dentro desses fatores, sonhos, nós podemos observar assim, fazendo uma relação com a palavra de Deus, quando Jesus fala, ainda não. No período que Jesus ele vai e fala para você ainda não, qual é a sua atitude? Eu faço essa pergunta para você. Você vai murmurar? Ou você vai tomar uma atitude de fé diante de Deus? Vou dar um exemplo. Aqui nós temos uma situação que eu mencionei. Muitas pessoas querem fazer o que? Uma faculdade, por exemplo. Eu vou citar aqui o fato. O sonho da maioria é fazer uma faculdade pública, na UEPA ou na UFPA. Mas o fato de você estar dentro de uma igreja não é parâmetro, não é uma chave para dizer que você vai conseguir tudo. Se você não tomar a atitude de estudar. Você precisa estudar. Então, assim como Maria, ela entendeu quando Jesus ele falou, ainda não. Você precisa entender que existe o momento do ainda não e o momento do sim. Mas para isso, você precisa estar preparado. Um outro exemplo. A palavra de Deus ela fala assim, você pede, você não recebe porque você pede mal. Vamos fazer uma relação aqui numa outra situação, um fato que acontece muito, que é o sonho de muitas pessoas. Carro. Às vezes você fala assim, Deus, eu tenho um sonho, eu quero ter um carro, eu quero ter uma moto. Mas você não tem ainda a sua carteira de motorista. Então você já começa de uma forma errada.
Porque para você ter um carro, para você ter uma moto, você precisa da carteira de motorista. Então, que tal você lutar primeiramente para que você possa tirar sua carteira de motorista? Porque vai chegar um momento que Jesus vai dizer sim, e você estará preparado para a sua bênção. Sobre milagres. Os milagres, eles existem. Jesus, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Para que o milagre possa acontecer, nós precisamos de fé. E a palavra de Deus fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você estudar a palavra de Deus, a sua fé ela vai aumentar. A palavra de Deus fala também que a fé sem obras é morta. Ou seja, você precisa também tomar uma atitude para que a sua fé possa gerar o milagre. E Deus, ele pode fazer isso, certo? Veja bem uma situação. Eu não estou falando aqui que Deus ele tem a obrigação que ele vai fazer. Por quê? Existe até aquele louvor, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Tudo é conforme a vontade de Deus. Deus ele tem uma visão que nós não temos, certo? Então, eu creio muito assim que Deus ele tem planos sobre a vida de cada um de nós. Mas nós precisamos entender, muitas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Lembre-se, Deus é soberano. Deus é grandioso. Nós devemos reverência a Deus. O que nós precisamos, principalmente diante de Deus, é nos humilhar, porque o principal aspecto que a Bíblia ela retrata é a salvação através de Cristo Jesus. Então, para a gente finalizar, a gente pode observar aqui alguns aspectos, certo? Que Maria, vamos lá falar sobre Maria. Maria ela tem alguns aspectos bem interessantes, só para a gente resumir. Foi a ousadia, foi a fé e foi a coragem. Observe que nós podemos aprender. Um exemplo que ela deu de termos essa ousadia, essa fé e essa coragem em Jesus Cristo. E nós temos a situação dos serviçais, porque quando Maria ela fala algo ali para os serviçais, ela fala para que aqueles serviçais possam obedecer o que Jesus ele vai ali ordenar. E eles têm a obediência. E Jesus vai ali e faz aquele milagre, né, da transformação da água para o vinho. Então aqui na Bíblia ele até termina aqui o versículo 10, ele diz assim: você guardou o melhor até agora. Porque tinha um determinado vinho que era inferior, mas Jesus ele transforma aquela água em vinho, e aquele vinho superior ele vai para o final aqui daquela festa. E aquilo é um sinal miraculoso que Jesus ele opera. Inclusive eu posso até fazer uma análise, tem um louvor do Fernandinho que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Retrata muito bem o que acontece, que você tem um vinho que as pessoas gostavam já da qualidade daquele vinho, porém veio algo melhor. Então a mesma coisa eu tenho a dizer para você: o melhor de Deus ainda está por vir. Por vir, né? Na sua vida, porque Deus ele tem esse poder. Então eu queria agradecer a cada um de vocês. Estarei orando por cada um, que Deus ele possa abrir o entendimento, certo? Como o que ocorre? Por enquanto a gente vai continuar aqui com os estudos bíblicos online. Eu no momento eu estou dando uma prioridade, que é cuidar da minha família, né? Devido a toda essa situação, como eu mencionei no início, que ocorreu, mas sempre crendo em Deus. Esse é um momento muito bom, porque eu posso dizer assim, pandemia, existe uma frase que tinha na televisão antiga que dizia que com crise se cresce.
sobre a pandemia é algo muito assim negativo, mas falando assim no aspecto espiritual, a pandemia ela pode ser uma oportunidade para você crescer no aspecto espiritual, crescer na individualidade, porque muitas vezes na coletividade você está dentro de um templo religioso, dentro de uma igreja, e você não está fazendo ali conforme a vontade de Deus. Muitas vezes você faz o que eu mencionei no início, é aquele esposo que trata mal a esposa, que bate na esposa, ou é aquela esposa que não respeita o esposo. Então é um momento de reflexão. A individualidade vai fazer você crescer espiritualmente, para que você possa estudar a palavra de Deus, seguir, cumprir aqui conforme Deus ele nos ensina. E isso vai fazer você crescer. Então nós vamos orar, certo? Que Deus ele possa abençoar a vida de cada um. Então você que está nos ouvindo, pode curvar a sua fronte em nome de Jesus Cristo. Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresento, meu Deus, cada pessoa que ouviu a palavra de Deus, que está aqui ouvindo, Pai, essa oração. Tua palavra diz que não é o homem que convence, mas sim o Espírito Santo. Então que Teu Espírito Santo possa vir, meu Deus, a habitar na vida de cada um, que Teu Espírito Santo possa convencer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tua palavra diz que não é por força nem por violência, Pai. Então entrego, meu Deus, a vida de cada pessoa. Vivemos um momento crítico, não tem como não falar que é um momento de pandemia, mas nós cremos no Teu poder, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar, meu Deus, famílias destruídas, que o Senhor possa consolar, meu Deus, as famílias, que o Senhor possa operar o Teu poder, que o Senhor possa operar transformação, meu Deus, nas famílias, que o Senhor possa operar transformação na vida das pessoas, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós cremos, meu Deus, no Teu poder, cremos que o Senhor tem poder, meu Deus, para fazer milagre, cremos que o Senhor tem poder para fazer o impossível, meu Deus. E eu venho a orar, meu Deus, repreendendo toda cilada maligna, Senhor Deus. Todo e qualquer, meu Deus, trabalho maligno de macumbaria, feitiçaria e bruxaria, eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que possa cair por terra, meu Deus. Tudo, meu Deus, que não vem de Ti, Senhor Deus. Toda oração contrária, em nome de Jesus Cristo, Pai. Olho gordo, inveja, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu Te louvo, Te agradeço e creio na vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aguardar nosso próximo estudo e que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.